Graça e paz, amado e amada de Deus, estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais este dia, por mais este momento de meditar na Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra será lida, e então eu te peço, ó Deus, que o Senhor me use como um instrumento do Senhor. Espírito Santo Deus, ajuda-me na explicação da Tua Palavra, mas mais do que isso, Senhor, abre os ouvidos, os olhos espirituais dos meus amados irmãos que ouvem essa mensagem, este devocional. Pai, opera no coração deles, na mente deles, mas em que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. A verdade que liberta, a verdade que nos dá vida, o caminho verdadeiro que leva ao Senhor, ó Pai, Jesus Cristo, a Tua Palavra encarnada. Jesus, o Verbo de Deus. Jesus, o Logos, a Palavra que esteve entre nós, cheio de graça e de verdade. Paizinho, que ela seja transformadora em nossa vida. Pai, dá-nos um coração sincero diante do Senhor, que te ame, te adore em espírito e em verdade. Oh, Pai, não há nada que nós queiramos mais do que andar na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amados, eu quero hoje refletir sobre o livro de Atos dos Apóstolos, especificamente o capítulo 12. A gente vai entender que o livro de Atos foi escrito pelo médico e historiador Lucas, que foi o único gentil a escrever o Novo Testamento. Ele escreveu o Evangelho segundo Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos, que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. Se a gente puder aqui falar um pouco sobre relevância, destaque, os 12 primeiros capítulos dão um destaque maior a Pedro e todos os demais capítulos destacam o trabalho evangelístico do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, da cidade de Tarso, que se torna aí o apóstolo Paulo pela graça de Deus e acaba escrevendo aí mais da metade das cartas aí do Novo Testamento, da Nova Aliança. Amados, então vamos lá, lá capítulo 12, no verso 1, diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Amados, veja que o mundo sempre rejeitou a Deus porque queria seguir os seus próprios caminhos, queria praticar com liberdade os seus próprios pecados, enfim, cada um queria seguir aí aquilo que achava melhor. Mas Deus criou uma lei santa, porque Ele sempre disse: sejam santos, como eu sou santo. E Deus quer nos levar de volta para o reino. De volta não porque já estivemos lá, mas o ser humano foi criado no Éden. E o pecado fez separação entre o ser humano e Deus. Adão e Eva, os primeiros que pecaram. E aí então foram expulsos do jardim do Éden, que nós chamamos também de paraíso, e veio para a terra e a morte passou a reinar. A morte veio por conta do pecado. E todos os males do mundo, doenças, maldades de toda sorte, todo tipo de crime que é contra a lei de Deus, que é santa, enfim, tudo isso veio por conta do pecado do ser humano. Deus é amor, mas Deus também é justiça e Deus é juízo. Por que Deus pediu para nós não julgarmos o próximo? Porque nós só podemos julgar aquilo que é aparente, aquilo que nós vemos, aquilo que nós
ouvimos. Mas o nosso juízo é imperfeito. Por quê? Porque nós não conseguimos enxergar a intenção, a motivação do coração daquele que cometeu o crime ou o erro. Mas Deus sonda corações e sonda mentes. Deus conhece as intenções de cada coração. E só Ele, então, pode exercer o justo juízo. Então Deus diz: não façam justiça com as próprias mãos. Deixem a ira por minha conta, porque eu vingarei, eu serei o justo juiz, eu julgarei cada ser humano segundo os seus atos. E aí então, como o ser humano sempre peca, não existe um único ser humano que nunca tenha cometido um único pecado, portanto todos estamos condenados, estão caídos da graça de Deus. Então Deus envia seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar. Então ele paga a nossa condenação. Ele é o sacrifício a Deus por nós. Ele paga a nossa pena de morte eterna, ele paga naquela cruz do Calvário, para nos dar vida pela fé nele. Porque a fé que nós temos nele nos leva a obedecer a Deus. Percebe? Então, enquanto a lei existia e ninguém cumpria, porque ela não tem poder para isso, Deus vem e realiza uma obra de amor que nos constrange, porque qual é o pai e a mãe que entregaria o seu filho para morrer no lugar de um assassino, de um pecador, né? Só Deus poderia fazer isso. E agora sim, constrangidos com este amor, a gente vai se esforçar para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está aqui registrada nas Sagradas Escrituras. Então, todo o amor de Deus, toda a sua obra, todo o seu caráter, tudo que nós precisamos para evoluir na fé e nos tornarmos a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, homem maduro, perfeito, que veio nos dar exemplo. Ele é o exemplo. Ele, sendo Deus, se humilhou, se fez servo. Ele não veio para se servir, mas ele veio para servir e dar a vida por muitos, em favor de muitos. E ele nos chama para esta mesma obra que ele iniciou e que nós, igreja é isso, né? O corpo de Cristo, né? Fomos unidos num corpo. Cristo é o cabeça, nós o corpo dele aqui na terra, de modo que o mundo possa enxergar a Deus através de nós e que nós possamos dar sequência a esta obra redentora, levando o evangelho da salvação, da graça de Deus. Evangelho que significa boas novas, boas notícias de Deus para o mundo. Vocês têm o meu perdão através da fé no meu Filho. E se você tem fé no meu Filho, agora então obedeça à lei que é pura, é santa, é agradável, é perfeita. E é santa porque eu sou santo. Então eu quero conduzir vocês a um caminho de perfeição, de santificação diária. E esse caminho de santificação, ele vai nos levando ao longo da vida até o momento em que nós adormecemos e aí então aguardamos a ressurreição. E desta ressurreição seremos transformados num corpo glorificado como o do Senhor Jesus. Se nós estivermos vivos e Cristo voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo estarão com Cristo, e nós que estivermos vivos seremos todos transformados e nos encontraremos com Ele nas nuvens e com Ele estaremos para sempre. Isso segundo a palavra dele, que está aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vai falar sobre isso. Então, amados, continuando aqui, né? O mundo quer sempre maltratar a igreja porque o mundo odeia. Jesus disse, o mundo
me odiou e odiará vocês também. Está lá no capítulo 17 do Evangelho de João. Mas era importante que nós mantivéssemos a unidade da fé. E Jesus está orando ao Pai por nós. Senhor, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, porque eu preciso deles no mundo. Eles são sal e luz. Eles me representam na terra e há muitos que precisam ser salvos. Não os tire do mundo, mas os livre do mal. Continuando no verso 2, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então Tiago, que estava sempre com Jesus Cristo, Tiago, João e Pedro, esteve no Monte da Transfiguração. Nesses dias, nesse tempo que está relatado aqui no capítulo 12, Herodes mandou prendê-lo e mandou passar o fio de espada, mandou matar a fio de espada Tiago. Verso 3, vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Amados, Herodes, ele se preocupava com o quê? Se preocupava com o seu governo, a sua majestade, ser aceito pelo povo. Então, tudo o que ele fazia era para agradar o povo, para ter algo em troca, para evitar as rebeliões e para ter o povo aos seus pés, aceitando-o como monarca. E por isso, quando ele passou a fio de espada a Tiago e viu que o povo havia gostado disso, ele mandou prender Pedro também. Só que como eram os dias dos pães sem fermento, que era o período da Páscoa, Era uma semana a partir da Páscoa, Então, ele mandou prender porque tinha que esperar passar aquele período para então sacrificar Pedro também. Verso 4. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, amados, Pedro ficou preso. Herodes queria matá-lo, estava esperando passar a Páscoa, aquele período dos pães sem fermento. E, em contrapartida, a igreja, os cristãos, estavam reunidos e orando incessantemente a Deus em favor de Pedro. Amados, Tiago era apóstolo e foi morto a mando de Herodes. Assim como João Batista também foi morto, degolado. E aí a igreja estava orando por Pedro. Vejam só que Deus às vezes permite algumas coisas, mas sempre com um bom propósito. A morte daqueles apóstolos, de certa forma, foram a evidência de que Cristo esteve no mundo e fez os sinais que fez. Eles eram testemunhas oculares. Mas para que o mundo pudesse acreditar, eles precisariam resistir até o ponto de martírio e morte. Porque o martírio e a morte, defendendo aquela verdade, era justamente a confissão de que aquilo era realmente, ou aquilo havia realmente acontecido. Ninguém vai ao martírio e morte por merecer um castigo, por sofrer. Ninguém defenderia uma mentira a ponto de sofrer. No momento em que dissesse, agora você vai morrer então, já que você está dizendo isso. Ou então você negue que isso é verdade. E aí a pessoa vai morrer por uma mentira? De jeito nenhum. Eles diriam, não, é mentira, eu quero viver.
não me mate, não judie de mim, não faça mal a mim. Acontece que eles haviam convivido com Jesus, viram os milagres e não tinha como não crerem que Jesus de verdade era o Filho do Deus vivo, a palavra de Deus entre nós. E por isso era necessário que alguns morressem. Na verdade, praticamente todos eles, com exceção de João. João foi o único que permaneceu, diz a tradição, que morreu de velhice. Já com quase 100 anos de idade, em torno disso, né? Continuando aqui, amados, mas de toda forma a igreja, não é porque Tiago havia morrido, Jesus havia sido crucificado, que a igreja não ia orar em favor de Pedro. Continuavam firmes, incessantes, orando a Deus. É isso que nós devemos fazer sempre. Não importa o tamanho do problema, nós precisamos crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. Isto é palavra de Deus. Verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Amados, aqui é uma sucessão de coisas extraordinárias que aconteceu, né, com Pedro. Primeiro veio um anjo naquela prisão, né? Lembrando, eram 4 escoltas de 4 soldados cada uma guardando uma parte ali da cadeia, né? E aí o anjo veio e iluminou toda a prisão. E é isso que o anjo faz mesmo, né? E Deus, que é uma luz própria, diz que no céu não precisa de sol, de lua, porque Deus mesmo ilumina, né, toda a Nova Jerusalém, né? Então, Deus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1. E aí, então, o anjo diz para ele: levante-se depressa. E as correntes que estavam presas nas mãos de Pedro caíram. Olha que outra coisa extraordinária, né? E o anjo foi dando ordem: se troque, põe a capa, veste as sandálias e me siga. E aí então ele vai passando pelas sentinelas, sem que as sentinelas observassem, percebessem que Pedro estava passando por eles, né? E Pedro mesmo não sabia se aquilo era real ou não. Ele imaginava que fosse um sonho, uma visão, né? E aí, por último, apareceu aqui o primeiro portão automático da história. Né? Quando eles chegaram no portão que dava para a cidade, então, último portão da cadeia, né? Que dava para a liberdade, o portão abre automaticamente, né? Eles estão se aproximando e aquele portão abre. E ele sai, então, né? E aí, então, Pedro caiu em si e falou: uau, é verdade, Deus enviou seu anjo e me libertou da expectativa do povo judeu. Porque o povo judeu tinha uma expectativa de que Herodes mandasse matar a Pedro.
o mundo odeia a Deus. Continuando aqui. Verso 12. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Amados, Pedro resolveu ir à casa de Maria. Essa Maria é a mãe do evangelista Marcos, que escreveu o Evangelho segundo São Marcos. O nome dele é João Marcos, né? A gente vai ver que este jovem vai acompanhar Paulo Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária. Só que por algum motivo, na metade do caminho, ele resolve se afastar. Isso dá uma confusão já na segunda viagem missionária, onde Paulo entra num conflito com Barnabé. Barnabé queria levar João Marcos para a segunda viagem e Paulo não achava justo, já que ele havia abandonado a missão pela metade da primeira vez. E aí a discussão é tão intensa que o próprio Paulo e Barnabé se dividem. Barnabé vai com João Marcos para uma região e Paulo pega Silas e vai para outra região. Mas é só para contextualizar aqui um pouquinho, né? E quem é, então, esta Maria? É a mãe do evangelista Marcos. E ali é interessante que muitas pessoas dentro da igreja estavam reunidas, congregadas e oravam incessantemente pela libertação de Pedro. E aí verso 13 diz, quando Pedro bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Então, enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Amados, olha só, não é assim o ser humano? A gente ora, clama, com fé, crê que Deus é poderoso para fazer, e quando faz a gente não acredita. Quando Deus faz e alguém conta, a gente fala, você está louco que isso aconteceu. Não é possível que isso aconteceu. E aí a hora que vê o milagre propriamente dito, fica admirado com o poder de Deus. Amados, não há impossíveis para Deus. Aquele que criou todo o universo, fez o ser humano, todas as frutas, verduras, aromas, sabores, animais terrestres, aquáticos, pássaros e etc. Deus fez tudo isso. O que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Então, continue orando, crendo que Deus vai realizar aquilo que você está buscando. Óbvio, se aquilo que você pede estiver alinhado com a vontade de Deus para a tua vida. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, o caráter de Deus, para que na nossa oração o Espírito Santo possa nos ajudar, para que a gente ore como convém e peça como convém. Continuando aqui, verso 17. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou, anunciem isto a Tiago e aos irmãos. Amados, esse Tiago não é o Tiago, irmão de João. Aquele foi morto a fio de espada, como nós vimos no início do capítulo. Esse Tiago era o líder dos cristãos em Jerusalém nesse tempo. Esse Tiago é o meio-irmão de Jesus Cristo. Então, que se converteu a Cristo. No começo, achava que Cristo era louco, era maluco, mas depois ele viu Cristo ressurreto e creu que Jesus era de fato quem ele dizia que era, o Filho de Deus.
o Senhor deles. Cristo é o único que nasceu como Senhor da sua mãe, Senhor do seu pai de criação, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Não por José, mas o respeitava como pai, né? Aqui a palavra diz que Jesus respeitou seu pai e a sua mãe, porque ele veio para cumprir a lei, não poderia ser diferente. Mas aos 12 anos, quando ele se afastou do grupo que voltava de Jerusalém, e os pais deram conta disso, né? Maria e José, e foram de volta para Jerusalém, o encontraram no templo, pregando, né? Falando das Escrituras, e os mestres da lei ficavam admirados com aquele garoto que falava, conhecia profundamente as Escrituras, lógico, ele próprio era as Escrituras, né? A palavra de Deus encarnada. Mas aí quando Maria diz, por que você fez isso? E a resposta de Jesus foi, né? Não convém que eu esteja na casa do meu pai? Né? Então, Jesus já sabia desde criança quem ele era. E então, esse Tiago aqui foi avisado. Tiago, então, foi líder. Né? A gente vai ver aqui que, até no capítulo 11, eles fazem ali acabam perguntando para Pedro por que Pedro tinha entrado na casa de um gentil, né? Que foi Cornélio, no capítulo 10, que era um romano, mas que Deus o escolheu por ter um bom coração e por ser temente a ele. E pediu para que Pedro fosse pregar lá e batizou Cornélio e toda a sua família, que aceitaram a Cristo e que também foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui estava pedindo isso, né? Anunciem isto a Tiago e aos irmãos. Isso é Pedro pedindo. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Os soldados da cadeia não entendiam nada, né? O que será que aconteceu? Onde que está Pedro? Ele estava ali preso a correntes. Tinha 3 grupos de sentinelas, de 4 sentinelas. Cada agrupamento. Como é que ele passou por todos e ninguém viu? Ninguém entendia. E aí, verso 19, Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. Herodes mandou matar aqueles 16 soldados. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali há algum tempo. Caminhando agora para o final do capítulo, amados, diz assim, verso 20, havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava, é voz de Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Amados, estes últimos versos que nós lemos, versículos de 20 a 25, mostram um pouco o coração do ser humano, o coração mundano. Né? Nós vamos ver aqui que o povo bajulava o rei e pedia paz para o rei, porque dependia do reino dele para ter alimentos. Então foi pedindo ajuda
né, para que o assessor desse, né, essa abertura para eles conversarem com Herodes, e Herodes, se aproveitando disso, vendo que estava por cima, né, sabendo que o povo dependia dele, então ele se vangloria, senta num trono, vestes reais, e aí então ele começa a falar com o povo. Então é bajulação, é corrupção, é uma série de coisas que envolvem esse nosso mundo que jaz no maligno. Porque tudo isso é odiado por Deus. Isso não é reino de Deus. Isso é o reino de Satanás. É o culto ao ser humano. É o coração que se corrompe por migalhas. E aí o que acontece é que o povo bajulador começa a gritar, né? Isto não é voz de um ser humano, isso é a voz de um Deus falando. E Herodes, ouvindo isso, se enche de orgulho e não dá a glória a quem pertence. Ele assume aquilo para ele, ele se vangloria, ele se considera o Deus daquele povo. Então o ser humano busca o poder, busca a pompa, busca o respeito, busca sempre o reconhecimento das pessoas e não o de Deus, e não dá devida glória ao Senhor. Mas por ele não ter feito isso, um anjo do Senhor vai e o fere, e ele morre, comido de vermes. Isso, óbvio, não acontece automaticamente. Um historiador não cristão daquela época, Flávio Joséfo, ele faz um relato de que Herodes, depois deste encontro, né, com o povo, ele é tomado por uma enfermidade. E essa enfermidade vai causando febre e depois de uma semana ele acaba morrendo, enfim, exatamente como a palavra de Deus nos relata. Então, amados, o que nós aprendemos com este capítulo 2, né? 12? Nós aprendemos aqui que se Deus curar, ele tem um bom propósito na cura, é para honra, glória e louvor do seu nome. Se Deus não curar e essa pessoa vier a falecer, se ela for de Deus, ela foi poupada dos sofrimentos aqui na terra e só lhe resta agora um tempo eterno de glória e de recompensa na presença de Deus. Portanto, é a misericórdia de Deus sobre a vida daquela pessoa. O que eu quero dizer é que no bem ou no mal aparente, Deus sempre tem um bom propósito, seja para a sua honra, para a salvação de muitos, ou para a salvação daquela própria pessoa, para o bem dela. Um ato de misericórdia. A gente pensa em João Batista, por exemplo, né? Primo de Jesus, 6 meses mais velho do que ele, mas viveu para pregar, para ser o precursor de Cristo. Ele pregou arrependimento, arrependam-se dos seus pecados, se convertam a Deus, porque aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desatar as correntes da sua sandália. Eu batizo vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. Então ele veio para pregar, mas ele vivia no deserto, ele não tinha casa, ele não se alimentava direito, ele comia gafanhotos e mel silvestre, se vestia com peles de animais. E aí então, quando Jesus inicia o seu ministério, ele disse: agora convém que Jesus cresça, que a palavra é de Deus, e eu diminua. E aí então vai acontecer tudo aquilo, né, que leva ele à prisão, e aí então ele é degolado, né, um ato de misericórdia de Deus. Ele deve ter falecido ali com aproximadamente 31 anos de idade. Mas eu não tenho a menor dúvida de que a sua recompensa
é muito grande no reino de Deus, porque o próprio Jesus vai dizer sobre João Batista o seguinte: eu declaro que dentre os nascidos de mulher, ou seja, dentre todos os seres humanos, ninguém foi maior do que João Batista. Olha isso, Jesus declarou a respeito de João Batista isso, e que ele era o menor no reino de Deus. Por quê? Porque como ser humano era pecador. No reino de Deus, ali só os anjos que obedecem a Deus. Os que desobedeceram por orgulho foram expulsos do paraíso. Percebe? A palavra de Deus ela é muito clara nesse sentido. Então é importante que a gente tenha esse aprendizado e confie no Senhor. E nunca deixe de clamar, de orar e de acreditar, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amados, depois a gente vai ver então o agir de Deus. Eu tenho certeza que na vida de cada um de vocês, Deus já deve ter feito algo extraordinário. Então vale a pena pôr a mão na memória, na consciência, buscar a sua trajetória de vida e você vai lembrar de momentos em que você pediu a Deus e Ele fez algo que aos seus olhos era impossível. Eu tenho muitas histórias, muitos testemunhos de Deus na minha vida, do poder dele, coisas incríveis e maravilhosas que só me fazem sentir mais alegria nessa expectativa de um dia voltar ou estar na minha pátria celestial. Aqui eu sou um estrangeiro, essa terra não é minha, este mundo não é meu. Ou melhor, eu não pertenço a este mundo, mas eu pertenço a um reino, e esse reino é celeste, é o reino de Deus. Amados, continuando aqui, depois dessa história extraordinária, né, que nos leva a ter mais fé e mais confiança e orar sem cessar, confiando sempre. A gente vai ver aqui que mesmo diante do milagre o ser humano não acredita. Então esse é um coração terrível, amados. Por isso que a palavra vai dizer, né, em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Isso é uma verdade. Deus nos alerta a respeito disto. E por fim, aqui é importante a gente também entender que tudo que fizermos, não fazemos por mérito próprio, mas porque Deus nos deu talento, nos deu dons, nos deu recursos, nos deu inteligência, nos deu saúde, nos deu força, nos deu oportunidade e abençoou a nossa ação, a nossa atitude e as nossas palavras. Portanto, não há nada que eu possa fazer ou realizar que não tenha vindo das mãos de Deus. Por isso, tudo que eu faço de bom é mérito de Deus. Então, a Ele, sempre, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que eu não me preocupe em agradar o ser humano, mas a Deus. Porque é isso que os santos apóstolos nos ensinaram. Pedro falou isso mais de uma vez nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Convém mais obedecer a Deus do que aos homens. E o apóstolo Paulo dizia também, né, que se eu tivesse me preocupando em agradar ao ser humano, eu não agradaria a Deus, eu não seria filho de Deus. Então eu não me preocupo com isso, eu me preocupo em apresentar a verdade. Eu não quero agradar as pessoas inventando um evangelho de vitórias apenas, um evangelho de prosperidade, um evangelho de cura, um evangelho que empodera o ser humano. Amados, isso é demoníaco. Isso acalenta o teu coração. Isso agrada o teu ego, mas te leva para o inferno. A palavra de Deus, o evangelho de Cristo é outra coisa. Deus quer nos livrar do pecado que leva à morte.
Por isso, a pregação sempre foi: arrependa-se do teu pecado, arrependa do teu mau caminho, arrependa por não seguir a palavra de Deus e se converta ao Deus dos céus e da terra e aceite a graça dele através do seu Filho, Jesus Cristo. Este é o evangelho que tem que ser pregado, amados, que pode doer, pode magoar, pode chatear, porque a gente está andando contra ele. E o homem, o ser humano, né, homem e mulher, não gosta de ser contrariado. Fica nervoso com isso, rejeita isso, por causa do orgulho, mas Cristo nos chamou à humilhação, à humildade. Porque Deus exalta os humildes, mas Ele não gosta, não aprova os soberbos. É a palavra de Deus. É só a gente ouvir ou ler a palavra e avaliar o que é que eu estou vivendo. Eu quero isso, eu quero bajular ser humano para me dar bem aqui na Terra, nesses poucos tempos ou pouco tempo de vida que eu tenho, e depois ter uma eternidade longe do meu Senhor, numa condenação eterna. Não, amados, escolha a Cristo. E quem quer seguir a Cristo, renuncie a si mesmo, renuncie o pecado, o desejo pelo pecado, o egoísmo, a mentira, o orgulho, a soberba. Rejeite tudo isso. Isso é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Isso é crucificar a carne, a essência humana, e colocar Cristo no coração, para que Ele reine. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e, portanto, seja feita a tua vontade, e não a minha. A tua vontade aqui na terra, na minha vida, como ela é feita nos céus pelos teus santos anjos. Amém, amados? Então essa é a palavra de hoje para reflexão. Eu encorajo vocês a lerem Atos dos Apóstolos, né? O livro inteiro, porque ali nós estamos vendo o início da igreja. Nós estamos entendendo como que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, foi formado, foi cheio do Espírito Santo para a expansão do reino de Deus aqui na terra. E, obviamente, leiam toda a Bíblia, né? As cartas são cartas doutrinárias, é a doutrina de Deus, toda ela inspirada pelo Espírito Santo. Se você ama a Deus, quer andar com Deus, e eu espero que não seja apenas por medo de inferno, essa não é a melhor motivação, nem acredito que Deus vá te aceitar por isso, mas por amor mesmo, amor ao Pai, respeito, por querer fazer dele o seu Senhor, o seu Pai, o seu Deus, por simplesmente ter o prazer de andar na sua presença. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amo vocês.